Olá, recebemos hoje no nosso quadro de entrevistas o professor Jarbas Freitas da Silva. O professor Jarbas é graduado em Direito pela Unicinos e atualmente doutorando em Direito pela Universidade del Museu Social Argentino. Professor Jarbas, um prazer recebê-lo. Boa tarde, professor. Falaremos hoje sobre paternidade socioafetiva, sobre adoção à brasileira. Então, iniciando, professor Jarbas, o que seria paternidade socioafetiva? Bom, primeiramente, boa tarde, professor Marcelo, todos aqueles que assistem ao nosso canal no YouTube. Professor, é muito comum que uma criança seja registrada, criada e publicamente reconhecida por um homem que não tenha qualquer laço biológico com ela. Quando nos deparamos com esse fato, estamos diante do que chamamos de paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva, apesar de não estar expressamente prevista em nosso ordenamento jurídico, há tempo já vem sendo reconhecida tanto na doutrina como na jurisprudência. O artigo 1593 do Código Civil, quando dispõe sobre o parentesco, nos diz que o parentesco pode ser civil, biológico e de outra origem. Então, em um esforço interpretativo, a doutrina e a jurisprudência enquadram a filiação socioafetiva, a paternidade socioafetiva, nessa expressão aberta, outra origem. Então, que de fato seria então como se configura a paternidade socioafetiva? A paternidade socioafetiva se configura sempre que a criança estiver na situação que se chama posse de estado de filho. Ou seja, ela está na situação de como se filho fosse. E para que isso se configure, são exigidos 3 requisitos. Os 3 requisitos são o nome, o trato e a fama. O nome seria o registro em si, o reconhecimento voluntário por aquele homem que não tem qualquer laço sanguíneo com a criança. O trato seria o tratamento dispensado entre eles, de pai e filho, o reconhecimento que eles têm como sendo de pai e filho, tá? E a fama, ou reputação, seria a notoriedade, a publicidade desse relacionamento afetivo que eles têm. Ou seja, a sociedade, toda a família tem conhecimento de que eles se relacionam, de que eles são pai e filho, que eles se sentem como pai e filho. Bom, e no campo jurídico, quais seriam as repercussões ou mesmo sucessórios da paternidade socioafetiva? Bem, uma vez consolidada essa paternidade socioafetiva, então essa criança se encontrando nessa situação de posse de estado de filho, esse filho socioafetivo terá os mesmos direitos que um filho biológico, certo? A Constituição Federal, no seu artigo 227, parágrafo 6º, consagrou o princípio da igualdade entre os filhos. Então, desde 88, não se admite mais aqui no Brasil nenhum tipo de diferenciação em relação à filiação, à origem da filiação. Então, esse filho socioafetivo terá os mesmos direitos que um filho biológico. Terá direito a alimentos, terá direito a visitas e, por consequência, direito sucessório caso o pai socioafetivo venha a falecer. Bom, professor, muito se debate também quanto à chamada adoção à brasileira. Sim. Né? Que é uma forma, às vezes, de buscar outros caminhos para uma adoção. Sim. Bom, é possível nós termos uma paternidade socioafetiva com a adoção à brasileira? Ou a adoção à brasileira, ela veda a existência da paternidade socioafetiva? Bem, na verdade, essa expressão adoção à brasileira, né, uma expressão criada pela doutrina, nada mais é do que uma modalidade de paternidade socioafetiva. Então, o que acontece? Aquele homem, tá, que não possui qualquer laço sanguíneo, qualquer laço, vínculo biológico com uma criança, sabendo que ela não é seu filho, acaba registrando-a, criando-a e dando publicidade a esse relacionamento. Apesar dessa conduta ser considerada um crime, está tipificada no artigo 242 do Código Penal, muitas vezes os juízes deixam de aplicar a pena e acabam concedendo o perdão judicial, porque esse ato muitas vezes é movido por um motivo nobre, que é de acolher uma criança abandonada, ou mesmo um homem registrar um filho de uma mãe solteira que nunca teve um pai. Então, diante dessa atitude, da nobreza do ato, os juízes acabam por chancelar, reconhecer essa paternidade socioafetiva no campo civil
e deixar de aplicar a pena no campo, na esfera penal. Professor, uma última pergunta. Sim. É possível nós termos uma paternidade socioafetiva sem a existência de um dos requisitos que referiste no início da nossa conversa, por exemplo, o nome? Sim, boa parte da doutrina vem defendendo a possibilidade de se relativizar o elemento, o requisito nome, né? Então, se constituir paternidade socioafetiva sem o nome. Seria o típico caso do filho de criação, né? Que uma vida inteira foi criado num ambiente familiar e depois que esse pai de criação veio a falecer, ele ingressa com uma ação buscando o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva. Como eu falei, tem que se relativizar esse requisito do nome, então é bastante contraditório, ainda temos poucas decisões nesse sentido, mas é possível, é viável se pleitear esse reconhecimento. Bom, muito obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde. Quero dizer que esse é o nosso canal Falando o Direito, é um canal no YouTube do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Osório, oportunidade em que nós teremos entrevistas, apresentações de trabalho de curso e também divulgação de algumas atividades do curso de Direito da Facos. Muito obrigado. E nos acompanha no YouTube. Muito obrigado, professor, pela presença.